Hello! Como vocês estão? Vamos dar continuidade ao estudo da língua inglesa na nossa apostila? Hoje nós vamos falar sobre a unidade 23. E o que nós temos na unidade 23? Nós temos o que nós chamamos de modais. Nós chamamos em inglês de modal verb, ok? Em alguns livros também aparecem como verbos anômalos. Alguns livros colocam com essa nomenclatura, mas basicamente é a mesma coisa. E você sabe o que é um verbo modal? Então, na campanha do Obama, quando ele dizia Yes, we can, ele estava justamente utilizando um modal verb. Vamos falar um pouquinho sobre esses verbos? Primeiro, o que são modal verbs? Na verdade, os modal verbs são verbos auxiliares, ok? Eles sempre vão precisar de um verbo principal para dar um sentido completo na oração. Então, o verbo modal nada mais é do que um verbo auxiliar, ok? Ele está numa oração para dar um sentido completo juntamente com o verbo principal. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. The show must go on. Reparem que eu tenho aqui must, que é um verbo modal, e eu tenho go, no caso go on, que seria o verbo principal, ok? Então, o verbo modal ele é utilizado numa oração para dar um sentido completo. Ele está complementando o sentido do verbo principal, beleza? Formação. A formação de uma oração com verbo modal sempre vai ser sujeito, o verbo modal e o verbo principal sem o to. Nós vamos ter uma exceção que nós vamos falar mais à frente, ok? Mas de uma maneira geral, essa é a formação de uma oração que utiliza o verbo modal. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. You should stay at home. Should é um verbo modal. Reparem que em seguida eu tenho o verbo stay, que é o verbo principal, ok? Reparem que eu não tenho to entre eles, tá? Então, eu utilizo o verbo modal e o verbo principal sem o to. Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma exceção que nós vamos falar mais à frente. Características dos verbos modais. Os verbos modais, eles têm características próprias, tá? Que características são essas? Tem a mesma formação para qualquer sujeito. Reparem aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. She can dance. You can dance. Reparem que independente do sujeito, o verbo modal ele vai ser utilizado da mesma forma. A gente não tem que acrescentar S na terceira pessoa, a gente não tem que acrescentar ING, nada disso. Como eu falei no slide anterior, sujeito, verbo modal e o verbo principal sem o to, ok? Então, essa é a formação para qualquer sujeito. Faz a forma interrogativa colocando o modal antes do sujeito. Como ele é um verbo auxiliar, né, o verbo modal ele é considerado um verbo auxiliar, nós vamos fazer as formas interrogativa e negativa com ele mesmo, ok? Já que ele é um auxiliar. Então, reparem aqui na forma interrogativa, can I dance? Reparem que eu utilizei can antes do sujeito. E na forma negativa, nós vamos acrescentar not após o verbo modal. Temos a forma contraída também. Então, aqui no caso, I can't dance, ok? Então, como eu falei para vocês, é um verbo auxiliar, então ele mesmo faz a forma interrogativa e a forma negativa. Essas características que eu coloquei aqui para vocês são características que vão ser utilizadas em todos os verbos modais. Combinado? Vamos ver aqui então agora os verbos modais que nós vamos estudar. Primeiro, nós vamos utilizar can. Can é o mais fácil de todos eles, né? Reparem que a gente utiliza can há muito tempo. Pelo menos desde o 6º ano, você já estuda can, ok? Can indica capacidade, habilidade, permissão ou possibilidade de fazer alguma coisa. Então, reparem que o can ele pode ser utilizado em vários contextos, ok? Então, você tem que analisar o contexto para você saber o que esse modal está expressando. Reparem que a tradução dele é poder. Você pode fazer alguma coisa. Vamos ver aqui essa tirinha que eu coloquei para vocês. Aqui, um personagem diz para o outro: I can see great things for this year. You can? Yeah. It's my 2020 vision. Então, aqui a gente tem o quê? Eu posso ver grandes coisas para este ano. Você pode? Yeah.
É a minha visão para 2020. Essa tirinha ela foi lançada no dia 2 de janeiro de 2020, né? Mal sabiam os personagens o que esperava, né, para o ano de 2020, mas aí é uma outra história. Vamos se prender aqui ao verbo modal can, né? Quando ele fala I can see great things, ele diz sobre uma capacidade, né? Ele diz aqui que ele consegue ver, que ele pode ver grandes coisas para este ano. Eu queria chamar a atenção aqui também para esta pergunta. You can? Como eu falei para vocês nos slides anteriores, a forma interrogativa, gramaticalmente falando, né, correta, é você utilizar o verbo modal antes do sujeito. Então, gramaticalmente falando, a forma correta seria can you? Só que aqui, como a gente tem uma tirinha, a gente tem a licença poética, né? Então, a forma que eles utilizaram foi you can. Só que, gramaticalmente falando, não é a forma adequada, ok? Não existe a forma cannot. Então, isso daqui é uma dúvida que geralmente os alunos têm. Como eu falei para vocês, a gente pode colocar a partícula not depois do verbo modal. Mas no caso de can, não vou colocar separadamente, ok? Ou eu utilizo can't, que é a forma abreviada, contract form, or cannot, que é a forma negativa normal, só que reparem que o not é utilizado junto com can, ok? Então, essa forma separada não existe, ela não é gramaticalmente correta, combinado? Em seguida, nós vamos falar de could. Could, poderia ou podia, essa seria a tradução. É a forma passada do verbo modal can quando indica habilidade. Então, primeiro ponto, eu posso utilizar could como passado de can. Eu posso falar para vocês, I can dance, eu posso dançar. Ou então, I could dance, eu podia dançar. Passado, ok? Também é uma maneira formal de indicar ou solicitar permissão. Eu até colocaria aqui como uma maneira mais educada, ok? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Reparem aqui, I couldn't do my homework because my computer has a virus, and so do all my pencils and pens. Aqui nessa situação eu tenho o quê? Eu não pude fazer o meu dever de casa porque o meu computador tinha vírus, da mesma forma que todos os meus lápis e canetas. Então aqui, reparem, I couldn't do my homework. Eu estou falando justamente sobre uma habilidade no passado, que eu não pude fazer, ok? É como se fosse o passado de can aqui. Ele não fez o dever de casa, uma ação passada, ok? Então nessa situação aqui, couldn't está sendo utilizado como passado de can, ok? Já na próxima situação, a gente tem um pedido. Could you open the door, please? Reparem que aqui could está sendo utilizado para pedir permissão, ok? Você está pedindo alguma coisa. Nesse caso aqui é uma maneira educada de você pedir alguma coisa, ok? Poderia falar can you open the door? Sim, só que o could é uma maneira mais educada. Você poderia abrir a porta, por favor? Então essa seria a diferença. O can, você simplesmente pede, você pode abrir a porta? Could, uma maneira mais educada, ok? Então, como eu falei para vocês, a gente sempre tem que prestar atenção no contexto para a gente saber qual a situação que está sendo utilizada, tá? Reparem que aqui nesse segundo exemplo, esse could não está sendo utilizado no passado. Quando ele pede, você poderia abrir a porta, por favor, é nesse momento, é presente, ok? Então, você pode usar nas duas situações, depende do contexto, tá? Próximo, nós vamos falar sobre will be able. Will be able não é um verbo modal, ok? Mas geralmente aparece nessa unidade, está na apostila de vocês, justamente porque é utilizado da mesma maneira, tá? Que can, só que expressando uma habilidade no futuro, tá? Mas não é considerado um modal verb. Vejam o exemplo que eu coloquei aqui. She will be able to sing that song. Ela será capaz de cantar esta canção. Então, geralmente, will be able aparece justamente para mostrar para vocês como que nós colocaríamos uma habilidade no futuro, tudo bem? A gente viu can no presente, could no passado e will be able é a forma que a gente tem para utilizar no futuro. Em seguida, nós vamos falar sobre may. May
também significa poder, ok? Da ideia de permissão mais formal, possibilidade e desejo. Então vamos lá, não sei se já aconteceu isso com vocês. Vamos supor, alguns alunos fazem cursos de inglês e em determinado período o professor explica que para pedir para ir ao banheiro seria Can I go to the bathroom? Ok? Então, can I go? Beber água. Can I drink some water? Ok? Já no período seguinte, um outro professor explica que seria May I drink some water? Que essa seria a forma correta de pedir para beber água. Então, os alunos geralmente ficam na dúvida, qual é a forma correta? Can I drink some water or may I drink some water? As duas formas estão corretas. Só que, quando eu utilizo may, eu vou utilizar justamente num contexto mais formal para permissão, tá? Então, vamos ver aqui. May I go out? Quando eu falo may I go out, eu estou justamente pedindo permissão para sair, ok? Só que, como eu falei para vocês, num contexto mais formal. E a clássica frase May the force be with you. Quando o grande mestre Yoda diz essa frase, é um desejo, ok? Reparem que essa formação está expressando o desejo, que a força esteja com você, ok? Então, geralmente, essa frase ela é utilizada, né? O may é utilizado expressando desejo num contexto bem formal, ok? Não é errado, claro que não, of course not, mas é num contexto formal, tá? Reparem que na língua inglesa, esse assunto, a gente tem um leque de opções, né? Porque geralmente o português é uma língua bem mais rica em termos de opções, né, comparado à língua inglesa. A língua inglesa é uma língua mais prática. Dentro dos verbos modais, não. Dentro dos verbos modais, a língua inglesa é uma língua extremamente rica. Você tem várias possibilidades dependendo do contexto que você vai utilizar. Beleza? Might, poder, né, também vai significar poder. Pode ser utilizado como passado de may. Então, primeiro uso para might. Pode ser usado como passado de may. Assim como could é utilizado como passado de can, might pode ser utilizado como passado de may, tá? Também indica uma possibilidade mais remota que may. Lembra que eu falei para você que may pode expressar uma possibilidade, might também. Só que might expressa uma possibilidade mais remota. O que é uma possibilidade mais remota, Fabrícia? Uma possibilidade menos provável de acontecer, tá? Olha o exemplo que eu coloquei. It might rain today. Então, eu coloquei rain duas vezes. Desculpa, queridos, consertem aí para mim, por favor, ok? Então, it might rain today. Quando eu falo it might rain today, eu quero dizer que pode chover hoje. Mas reparem o dia como está. O dia está claro, ok? O céu está azul, tem algumas nuvens. Existe a possibilidade de chover? Sim, existe. Só que é pouco provável que aconteça, tá? Como eu falei para vocês, por favor, desconsiderem esse segundo rain aqui. Então, a frase seria It might rain today. Pode chover hoje, mas a possibilidade é bem pequena, tá? Como eu falei para vocês, a língua inglesa ela é bem rica. Então, vamos supor, se você me convida para ir a uma festa e eu falo para você, I can go, eu posso ir, ok? Agora, se eu falo I might go, indiretamente você já entendeu o quê? Que eu posso ir à festa, mas é uma possibilidade bem pequena disso acontecer. Então, como eu falei para vocês, quando você coloca o verbo modal adequado, você já entende nas entrelinhas o que a pessoa quer dizer. Combinado? Must. Must significa dever. Pode ser traduzido também como ter que, ok? Indica uma obrigação ou uma dedução lógica. Pode ser substituído por have to. Exemplo que eu coloquei, the show must go on. O show tem que continuar, ok? Se eu quisesse, eu poderia substituir esse must por the show has to go on, ok? Posso substituir sem problema nenhum. Então, nesse caso, pode expressar uma obrigação ou uma dedução lógica. Nesse caso aqui, nesse contexto, uma obrigação. O show tem que continuar. Independente do que aconteça, o show tem que continuar. Must not or mustn't expressa uma
proibição. Então, quando eu utilizo must na forma negativa, eu não vou expressar uma falta de obrigação. Eu vou expressar uma proibição. Não posso esquecer disso, ok? You mustn't walk on the grass. Nesse caso aqui, eu quero dizer o quê? Que você é proibido de andar na grama, ok? Então, must not na forma negativa, né? O must na forma negativa, o must not or mustn't, expressa uma proibição, tá? Não posso esquecer disso. E quando queremos expressar ausência de obrigação, o que a gente faz? Porque conforme eu falei para vocês, must expressa uma obrigação, só que o must not, uma proibição. E se eu quiser expressar uma ausência de obrigação, o que eu faço? Vamos ver aqui. Se você quiser expressar uma ausência de obrigação, se você tiver I, you, we or they como sujeito, você vai utilizar don't have to. Olha o exemplo que eu coloquei, we don't have to go. Quando eu falo we don't have to go, eu quero dizer que nós não temos que ir. Nós não temos essa obrigação, ok? E se o sujeito for he, she or it, você vai utilizar doesn't have to. Então, she doesn't have to go. Ela não tem que ir. É uma falta de obrigação, uma ausência de obrigação, ok? Vamos ver aqui. Quando eu falo you don't have to eat less, you just have to eat right. Quando eu falo essa frase aqui, eu quero dizer o quê? Que você não tem que comer menos. Você não tem a obrigação de comer menos. Você só tem que comer corretamente. Então, você pode continuar comendo bastante, desde que você coma corretamente. Quando eu falo you don't have to, eu quero dizer que você não tem que fazer alguma coisa, uma ausência de obrigação, tá bom? Você não tem que comer menos. Should expressa deveria. Geralmente é utilizado para expressar conselhos, tá? A menina diz, I'm not well, eu não estou bem. Qual o conselho que a pessoa dá para ela? You should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Então, should você geralmente utiliza para expressar um conselho, tá? Should pode ser substituído por ought to. Só que, quando você substitui por ought to, você quer justamente colocar uma formalidade na situação. Reparem que nesse caso eu vou utilizar o to. Você lembra que eu falei no início que a gente tinha uma exceção? É esse. Então no caso essa é a exceção que eu comentei com vocês anteriormente. Então aqui ficaria you ought to go to the doctor, ok? Então nesse caso eu vou utilizar o to. Esse ought to aqui, ele geralmente é menos utilizado. Com certeza você já viu frases com should, tá? Should é muito mais utilizado, é muito mais comum. Mas a gente tem que ter o conhecimento das alternativas que a gente tem. E ought to é uma alternativa. Posso utilizar num contexto mais formal também para expressar um conselho, ok? Shall. Ideia de sugestão. Geralmente, shall é utilizado no inglês britânico, ok? Ele vai ser utilizado principalmente na primeira pessoa do singular e do plural. É muito usado em interrogativas quando se deseja fazer um convite à pessoa. Olha o exemplo que eu coloquei. Shall we go out? Quando eu falo shall we go out, eu quero dizer o quê? Podemos sair? Eu estou fazendo um convite para a pessoa. Reparem que eu tenho we como sujeito. We é a primeira pessoa do plural, nós, ok? Então, geralmente, ele é utilizado no inglês britânico. Não é à toa que a gente tem a bandeirinha da Inglaterra aqui, ok? Então, geralmente, no inglês britânico, a gente pode utilizar esse modal verb, ok? Had better. Had better também é considerado em algumas gramáticas como modal verb, tá? Eu vou expressar no sentido de seria melhor. Também é um conselho, uma recomendação. Seria basicamente a mesma coisa que should, tá? Então, quando eu quiser falar que seria melhor fazer alguma coisa, had better. You'd better study. Reparem que aqui eu tenho a forma abreviada. Quando eu falo you'd better, é a mesma coisa que you had better, ok? Então, aqui, quando eu utilizo
né, essa frase, eu quero dizer que seria melhor você estudar. É um conselho, é uma recomendação que eu estou dando para a pessoa, tá? Fabrício, eu posso falar you should study? Sem problemas, você pode utilizar, tá? Seriam sinônimos, tá? Mas é uma outra forma de você expressar um conselho. Would you rather? Would you rather seria uma preferência, sinônimo do verbo to prefer, ok? I would rather say I did it than say I gave up. Quando eu falo aqui no caso would you rather é uma preferência. Eu prefiro dizer eu fiz, né? Eu fiz alguma coisa, do que dizer eu desisti, tá? Então, I would rather seria eu prefiro alguma coisa. Posso utilizar a forma abreviada também. Would aqui pode ser abreviado. Eu posso utilizar sem problemas algum o apóstrofe mais a letra D. Ficaria I'd rather say, ok? No problem. Pode utilizar também. No Enem, a gente teve essa questão, tá? Nessa questão, a gente tem justamente o modal verb may, ok? Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Vamos analisar aqui. Primeiro, vamos observar a imagem. Eu tenho um parafuso no chão e aqui parece ser óleo, ok? Óleo derramado no chão. Aqui diz, nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret, a imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Então vamos lá, vamos analisar aqui comigo. Primeiro está fazendo uma associação das palavras any place, regret e a imagem, ok? Então nesse caso, leve o seu carro a qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode, may, né? Lembra que é o modal verb que nós estudamos hoje, você pode lamentar na estrada, ok? Então você pode lamentar isso, né? Essa troca de óleo, down the road seria na estrada. Reparem que a gente tem um parafuso caído no chão e óleo derramado. Provavelmente algo deu errado, ok? Algum acidente, a troca de óleo que foi feita não foi bem feita, justamente porque a pessoa escolheu any place, qualquer lugar. Ok? Então, aqui, como a gente viu, no texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem, ok? Ao associar os termos any place, regret, à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância de quê? Escolha da empresa certa. A gente tem que escolher uma empresa certa, a melhor empresa que a gente pode, uma empresa de qualidade, ok? Para a gente não lamentar depois. Então, por isso que eles fazem associação a any place, que seria qualquer lugar, e lamentar, ok? Você não tem que escolher qualquer lugar, porque você pode lamentar depois, ok? Reparem que esse may aqui expressa uma possibilidade. Se você fizer a troca de óleo em qualquer lugar, existe a possibilidade de você lamentar depois, ok? Exercícios que vocês poderão fazer, página 880, ok? Até a página 883, nós temos vários exercícios sobre modal verbs, ok? Não deixem de fazer, não deixem de estudar, ok? Beijos, queridos. Bom estudo para vocês e obrigada por vocês estarem aqui estudando com a gente, ok? Beijos!